Hoje nós também vamos falar da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. E nesse 33º dia, o tema é o poderoso evangelho não tem fronteiras. E eu vou ler aqui o versículo, amém? Que está lá em Romanos 1,16, que diz assim: Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Amém? Eu gostaria então que os irmãos fechassem os olhos. Vamos orar. Amém? Querido Deus e amado Pai, eis-me aqui diante do Senhor, ó Pai. E o Senhor sabe, meu Pai, que toda oração que eu faço para o Senhor é a mesma coisa que eu te digo. Eu sou a menor, Senhor. E eu estou aqui pedindo e clamando ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha encher este vaso com a Tua presença, Senhor. Que eu possa, meu Pai, transmitir aqui aquilo, tudo que o Senhor passou aqui no meu coração. Tudo aquilo que o Senhor falou comigo, meu Pai, durante esses dias, Pai. Que eu venho buscando do Senhor a palavra, Pai. Deus, usa a minha vida como o Senhor quiser, porque eu estou aqui para te servir, ó Pai. E que a palavra, meu Pai, venha de encontro aos corações, ó Deus. É isso, ó Pai querido, que eu te peço. E eu desde já, Pai, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deixa eu me organizar aqui. Porque não estou acostumada, né? Primeira vez. Né? Então, vamos lá. Então, meus queridos, vamos falar de fronteira. Então, também pesquisei, como todos fizeram, né? O que é uma fronteira. A fronteira é um limite. É uma linha que divide ou delimita, separando um país ou um território. Um país do outro ou um território do outro. Assim como o Brasil, né, tem suas fronteiras com Paraguai, Uruguai. Isso é uma fronteira. É uma linha que divide, né? E para ultrapassar essa fronteira é necessário que se tenha o quê? Uma autorização. Você não pode passar de um país para outro sem uma autorização, né? E é necessário ter. E como nós vamos falar de Jesus, Jesus tinha a autoridade de Deus para ultrapassar as linhas divisórias, né? Os limites. Jesus tinha essa autoridade. E eu vou falar um pouquinho dos territórios onde Jesus passou. Ele nasceu em Belém, da Judéia. E após alguns anos, sua família teve que fugir para o Egito, por causa da perseguição de Herodes. Então, ele foi para o Egito, e quando Herodes morreu, a sua família voltou. Só que a sua família, ela não voltou mais para Belém. Eles foram morar na Galileia, numa cidade chamada Nazaré. Vocês estão vendo quantos lugares, né, que eu estou citando aqui. Ele foi batizado no Rio Jordão. E ali ele iniciou o seu ministério. Provavelmente com 30 anos, né? Isso está lá em Lucas 3:23. Então, após a morte de João Batista, Jesus foi para Cafarnaum. E ali em Cafarnaum ele começou a regimentar os seus discípulos. Começou a escolha dos discípulos, né? O chamamento dos discípulos. Então, eu aqui queria mostrar para vocês alguns limites que Jesus ultrapassou. Aquela linha divisória que existia, porque eu acredito que naquela época, quando o Senhor Jesus começou o seu ministério, a gente viu tantas pessoas buscando Jesus, grandes multidões vinham de todas as partes, até da Assíria. Quanta gente vinha, porque era tanta gente doente, tanta gente oprimida, tanta gente triste, tanta gente pobre. E quando vinham as pregações de Jesus, eles vinham até ele, aquelas grandes multidões. E aí, o que Jesus fez? Jesus ultrapassou os limites da doença. Por quê? Porque Jesus curou leprosos, está lá em Mateus 8:1. Jesus curou a febre da sogra de Pedro,
Isso está lá em Mateus 8,14. Jesus curou a hemorragia. Lembra da mulher hemorrágica? Jesus curou. A mulher do fluxo de sangue. Muitas doenças Jesus curou. Ele ultrapassou também os limites das deficiências. Porque ele curou cego, surdo, paralítico, mancos, coxos. A mulher encurvada. O homem da mão ressequida. Eram pessoas deficientes, né? Que não eram bem vistas também, né? Além dos pobres. Jesus também ultrapassou o limite da elite. Porque Jesus, ele comeu com um publicano, Zaqueu. Nós ouvimos falar sobre a transformação da vida de Zaqueu. Ele também tinha um discípulo dele chamado Mateus, que tinha sido um cobrador de impostos, né? Jesus, ele comeu também na casa de gente que era da elite, né? E ele também curou a filha de Jairo. Jairo era um chefe, né? Um centurião, chefe lá. Não, ele era um chefe da sinagoga. E também do centurião ele curou o seu servo. Então ele também andava no meio de pessoas de elite. O centurião era um homem rico, chefe de 100 do exército. E ele também teve uma conversa com Nicodemos, que também era um principal dos sacerdotes, dos fariseus. E essa conversa com Nicodemos era sobre o novo nascimento. Então Jesus, ele não fazia acepção de pessoa, se era pobre, se era rico, se era doente. Ele também ultrapassou os limites da religião. Por quê? Porque ele pregava nas sinagogas, ele pregava nas ruas, em todos os lugares, sobre o reino de Deus. E ele não veio pregar sobre usos e costumes. Ele não veio colocar um jugo e um fardo pesado. Porque ele disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Era assim que Jesus pregava, é assim que ele ultrapassou os limites da religião. E ele também ultrapassou os limites, posso dizer assim, do gênero. Por quê? Porque Jesus valorizava as mulheres. Jesus, ele era amigo de Marta, de Maria, ele se hospedava na casa delas. Jesus, ele expulsou 7 demônios de Madalena e ela passou a segui-lo. Jesus, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, porque ele se compadeceu, porque aquela mulher não ia ter ninguém que sustentasse ela. E por amor a ela, ele ressuscitou seu filho. Jesus também valorizou a pecadora que chorou a seus pés, né? E lançou aquele perfume aos pés de Jesus, enxugou os pés dele com seus cabelos. Falou dela, né? Elogiou, né? Aquela atitude dela. E o que dizer do diálogo que ele teve com a mulher samaritana? Né? Aquela conversa tão incrível. Contou a vida dela e falou da água, que ele era água viva, e disse para ela que ele era o Messias. E aquela mulher ficou tão encantada que ela creu. E ela saiu dali, ela foi contar na cidade para as pessoas, olha, eu encontrei o Messias. Ele falou tudo sobre mim. E aquelas pessoas, elas foram lá, aqueles samaritanos foram lá. E eles ficaram 2 dias com Jesus. E eles creram. E eles se converteram. E eles creram que ele verdadeiramente era o Messias. Daquele diálogo que ele teve com aquela mulher samaritana. E assim Jesus fazia. Aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue, ela era considerada imunda. Mas ela tocou em Jesus. E ele não repreendeu ela, não. Ele disse que a fé dela tinha curado ela. Que maravilhoso o nosso Jesus, não é? E por fim, Jesus ultrapassou o limite da morte. Por quê? Porque Jesus ressuscitou a filha de Lázaro, de Jairo. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou Lázaro e também ressuscitou. Quantos limites Jesus ultrapassou? As linhas divisórias Jesus ultrapassou. E todos esses limites, essas divisões, Jesus ultrapassou e ele fez tudo isso no seu território.
Jesus não foi para outras nações, ele fez tudo isso no seu território. Mas ele preparou os seus discípulos para o ID, porque os discípulos o acompanhavam e viam tudo que ele fazia. Eles ficavam ali, Jesus sabia que eles estavam observando tudo que ele fazia. Eles estavam aprendendo para um dia eles irem pregar o evangelho do Senhor. Tudo aquilo que ele estava ensinando a eles. E em Marcos, queridos, 16:15, Jesus disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Por que pregar o evangelho a toda criatura? Porque todos precisam do evangelho, porque todos somos pecadores. Todos nós carecemos de ouvir essa palavra que transforma, que liberta. E independente do que for, rico, pobre, condição financeira, né? O seu credo religioso, sua raça, não importa. Todos precisam ouvir a palavra do Senhor. Lá em Mateus 28:19, também fala assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Aí sim eu posso falar de fronteiras, de outros países, das nações. Esse é o ide também, né? Lá em Atos 1:8, também diz assim, que antes que eles fizessem essas coisas, antes do ide, eles teriam que receber o Espírito Santo. Isso era uma condição. Jesus disse, olha, fiquem em Jerusalém até receber o Espírito Santo. E assim aconteceu. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, depois da descida do Espírito Santo sobre eles, aí sim eles foram fazendo outros discípulos e fazendo outros discípulos, e o evangelho chegou até nós no dia de hoje. E isso tem que estar no nosso coração, formarmos discípulos, não é? Evangelizarmos pessoas para que elas tenham suas vidas transformadas e também possam levar o evangelho do Senhor para outros povos, outras nações. Aqui no nosso livro, né? Deixa eu ver aqui. Está escrito assim: que o evangelho, ele é uma dinamite. E ele detona pensamentos, conceitos e sentimentos errados, pecaminosos, enraizados no ser humano. O evangelho é uma arma poderosa, mas é uma arma que não mata, é uma arma que dá vida. E vida com abundância. Uma vida feliz, uma vida plena. É isso que o evangelho faz. Essa é uma arma poderosa, que funciona na mente e no coração. Porque a partir do momento que você recebe a palavra de Deus, tudo muda em você. Você é transformado. Né? A sua vida, ela é desconstruída. Seus conceitos, né? O seu pensamento, suas atitudes, seu jeito de falar. Tudo muda quando você recebe a palavra do Senhor. Amém? E você é reconstruído. Vou usar essa palavra. Você é reconstruído. Pelo poder do Evangelho, que é a palavra da verdade. E que salva, e que liberta, e que transforma. E também você alcança o perdão. O perdão do Senhor. E esse perdão te reconcilia com Deus através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Quando você o aceita como seu único e suficiente Salvador. Você é perdoado. E você se reconcilia com o Pai. Lá em Romanos 10, eu vou abrir a minha Bíblia aqui. Se você quiser abrir aí na sua casa, Romanos 10, do 12 até o 15, está escrito assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele
de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Se ninguém for enviado, se ninguém for, como é que as pessoas vão ouvir falar do Senhor? Como? Lá em Isaías 61 também está escrito assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Então, o Senhor me ungiu, eu tenho a palavra do Senhor, eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar esta palavra a todos os lugares dessa terra. E você pode ultrapassar essas barreiras, essas fronteiras, como um comissionado, como um missionário, se você sentir esse chamado no seu coração. Amém? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês um livro que eu quero aconselhar vocês a lerem. Por esta cruz te matarei. É a história de um jovem chamado Olson. Ele morava nos Estados Unidos, em Minnesota. E ele, com 19 anos, após ouvir uma conferência de missionários, nasceu no coração dele o grande desejo de ser um missionário. E com 19 anos ele saiu de sua casa, ele quis ir para a América do Sul. E ele veio para a Venezuela. E ele evangelizou uma tribo indígena da Amazônia da Venezuela, chamados Mutilones. Esses índios nunca tinham visto homens e também não queriam ver. Eles não queriam que ninguém chegasse perto deles. Mas Olson foi. A primeira vez ele levou muitas flechadas, ele quase morreu, mas ele não desistiu. Deus tinha tudo preparado para ele. Deus impulsionava Olson a ir evangelizar. Muitas pessoas zombaram dele, falaram para ele desistir, que era impossível, mas ele foi. E ele conseguiu. Ele se tornou amigo dessa tribo. E pelo que eu pude ler aqui no livro, ele conseguiu traduzir o Novo Testamento, até o livro de Filipenses, para o dialeto daqueles índios. Que coisa linda. E aqueles índios chamavam de Jesus de o grande Mutilone. É um livro impactante, é uma história maravilhosa de um missionário. Se você puder, leia. Por esta cruz te matarei. Então, meus queridos, se você não tem um chamado, você pode contribuir com a sua oferta para missões. Porque assim, nós poderemos manter os missionários dos campos com a sua oferta, com a sua ajuda. Amém? Isso é possível, sim. É possível levar a palavra de Deus através daqueles que têm um chamado, com a sua colaboração. Ou então, se você sente no seu coração de ir, vá. Se você sente no seu coração, vá, porque tem muitas vidas carecendo de ouvir esse poder, essa palavra tão poderosa, que transformou a minha vida, transformou a sua vida. Ah, quem eu era e quem eu sou hoje. E ainda tenho muito que mudar. Mas quando eu conheci essa palavra, ela mudou totalmente meu jeito de pensar, os meus ideais, meus sonhos, todos caíram por terra. E o Senhor Jesus passou a habitar em mim. Tudo mudou na minha vida. E nós temos que crer que muitas outras vidas também têm que sentir essa coisa tão maravilhosa. Esse poder tão impactante. Que pode transformar um viciado. Que pode transformar uma prostituta. Que pode transformar uma pessoa que comete delito. Quantas vidas podem ser alcançadas? Agora eu pergunto para você. Quais são as suas linhas divisórias? Você tem linhas divisórias para pregar a palavra do Senhor? Será que aquele muro que divide a sua casa da casa do seu vizinho é uma linha divisória? A parede que separa o seu apartamento do apartamento do seu vizinho é uma linha divisória? Na sua casa, o quarto, o celular, a televisão,
o notebook, a falta de perdão, a falta de diálogo, são linhas divisórias para que a palavra do Senhor seja pregada na sua casa. Na escola, você olha para aquele amigo e fala, esse aí é tão bagunceiro, ele não tem jeito não. Eu não vou pregar a palavra para ele porque não vai adiantar, ele não vai nem me ouvir. Será que você olha aquele mendigo na rua só porque ele está cheirando a urina? Para esse eu não vou pregar, vou pregar para aquele ali que está mais limpinho. Quais são as barreiras, as linhas divisórias, as fronteiras que você tem criado? Né? Nós temos esse defeito de criar, né? Essas linhas divisórias. Nós queremos escolher as pessoas para quem nós devemos pregar a palavra do Senhor. Mas o Senhor disse, de pregar é todos. É para todos o evangelho. O Senhor não faz exceção de pessoas. Nós vimos aqui pregações sobre o preconceito. Jesus não tinha preconceito nenhum. Ele ia a todos os lugares, comia com todas as pessoas. Andava no meio dos pecadores. Curava todos. Ele não falou, vou curar aquele e aquele lá, não. Ele falou para aquela mulher, olha mulher, que fé a sua, você falar para mim que vai comer das migalhas que caem da minha mesa. Que fé. Ele queria ver a atitude das pessoas. Mas ele não julgava. E é isso que eu quero dizer para vocês, meus queridos. Agora eu vou falar de mim. Eu tinha uma fronteira, uma linha divisória. Eu tenho um sobrinho que ele é surdo. E eu nunca consegui me comunicar com meu sobrinho. A minha irmã, por ser mãe, ela nunca estudou Libras. Mas ela sabia conversar com ele, ela entendia. Eu não. Ele vinha na nossa casa, nas festinhas, e eu via que os meus filhos também não conseguiam se comunicar com ele. Pouca coisa, a gente falava que é água, gestos, mímicas. Mas comunicar com ele mesmo não. E aquilo ficava no meu coração. Deus, como é que um dia eu vou pregar a sua palavra para ele? Eu não consigo nem me comunicar com ele. Como é que eu vou pregar a sua palavra para ele? E aquilo sempre vinha no meu coração. Como falar de Jesus para uma pessoa que não ouve? Porque uma pessoa que não vê, ela escuta. Ela escuta a palavra do Senhor. Mas e quem não escuta? Quem tem um silêncio na sua mente? O surdo, ele tem uma outra cultura. É uma outra língua, é a língua dos sinais. E para você cativar o surdo, para ele prestar bem atenção em você, você tem que estar falando com ele ali, ó, certinho. Se você errar um gesto, ele dá risada de você. Eu fui fazer um curso. Eu fiz um curso básico, intermediário e avançado. Me formei esse ano, era para ter sido a minha formatura, mas por causa da pandemia, eu ainda não recebi meu certificado. E a primeira vez que eu encontrei meu sobrinho, que maravilha. Eu consegui perguntar, tudo bem? Mamãe, tá bem? E sua saúde, tá bem? Você tá lindo. Amo você. Eu consegui. Mas ainda tenho muito, muito que aprender. Meus professores eram um casal de surdos, eles eram cristãos. Eles são cristãos. E eu fico encantada quando eu vejo a minha professora pregando no Facebook, em Libras, a palavra do Senhor. E ela prega o Apocalipse, que para nós que somos ouvintes, é difícil. Mas ela prega. E eu fico ali olhando, querendo aprender os gestos que ela faz. Eu tenho uma sede de aprender, irmãos. Porque é como se fosse um outro povo. E eu mostrei até para o pastor Richard, eu comprei esse livro aqui, Ministério de Surdos. Porque eu queria aprender como é que se cria o Ministério de Surdos. E eu descobri que foi uma igreja batista quem criou o primeiro Ministério de Surdos. Eu até poderia ler aqui, mas eu acho que já estou tomando muito tempo. Mas foi uma igreja batista. Foram 2 irmãs americanas, né? E elas vieram para o Brasil. Então elas ficaram interessadas, porque elas conheceram um surdo que foi no culto. E aí elas pediram ajuda para um pastor nos Estados Unidos. E ele veio para o Brasil e ele fez o primeiro encontro de surdos do Brasil.
Foram 20 surdos que foram neste primeiro encontro de jovens surdos. E os 20 surdos se converteram. Em 5 dias. 20 surdos se converteram. Alcançados. Os deficientes precisam ser alcançados. As minhas aulas eram no Eli Sullivan. E lá eu via crianças nas cadeiras de rodas, babando, né? Deficientes, mas elas pensam. Elas pensam. E elas precisam ouvir falar de Jesus. Essa é a minha experiência. Essa é a fronteira que eu pretendo ultrapassar com a ajuda do Senhor. Alcançar essas vidas. Vidas preciosas, são almas que o Senhor quer para Ele também. Então, meu querido, que você não crie fronteiras. Bate lá na porta do seu vizinho ou pega o interfone, porque a gente não pode, né, falar com a pessoa agora, pessoalmente. Então pega o interfone. Ô vizinho, tudo bem? Olha, eu sou seu vizinho aqui do apartamento tal. Tá tudo bem com você? Você está precisando de alguma coisa? Olha, eu estou disposto a te ajudar, tá? Eu queria dizer para você também que eu sou cristão. E se você estiver precisando de uma oração, se estiver sentindo triste, deprimido, pode contar comigo. Liga para mim o horário que você quiser, irmão, para conversar, tá bom? E assim, você vai começar a pregar a palavra do Senhor. Sabe? Não deixa que o muro, que a parede te atrapalhe, seja empecilho. Olhe para aquela pessoa e diga, não, pode ser o que for, mas Jesus gosta desses, difíceis, de coração duro, né? Que parecem perturbados. Eu vou alcançar aquela alma. Eu vou falar de Jesus para aquela alma. Porque a gente está falando tanto que os dias são maus e que Jesus está voltando. Então a gente não pode perder mais tempo. A gente tem que ultrapassar essas fronteiras, essa linha divisória, essas barreiras que a gente cria e ir pregar a palavra do Senhor. Glória a Deus pela vida dos missionários que estão nos campos, enfrentando os perigos, a morte, né? Mas o Senhor cuida deles. O Senhor está suprindo eles, eu creio. E eu oro muito pelos missionários, porque é uma obra maravilhosa levar a palavra do Senhor a todos os povos. E só assim o Senhor Jesus vai voltar, quando todos forem alcançados. Então, meu irmão, é a minha mensagem para você. Não crie fronteiras, linhas divisórias, ultrapasse os limites. Amém? Então eu gostaria de orar com vocês agora. Feche os teus olhos, põe a mão no coração. Querido Deus e amado Pai, antes, Senhor, de tocar nos corações, tocar nas mentes, Senhor. Traz nessas mentes a reflexão, meu Pai, de quanto é, meu Deus, importante, Senhor, levar a Tua palavra adiante, Senhor. Se faz necessário, essa palavra maravilhosa, impactante, que traz vida. Pai, que caiam todas as barreiras, que sejam ultrapassadas todas as fronteiras, porque não há limites para a pregação da Tua palavra. Pai querido, para isso o Senhor nos deu o Teu Espírito. A Bíblia é o nosso manual de instruções, Senhor. Ninguém pode dizer, mas eu não sei como. Abra a palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor. Do princípio ao fim, o Senhor está nos instruindo o que fazer, como agir, como levar sua palavra adiante. Leia a palavra do Senhor. Procure se instruir na palavra do Senhor. Pai querido, que nesta noite os meus irmãos possam refletir o que é que eles precisam fazer para alcançar as almas aflitas, as almas perdidas que estão indo para os precipícios, Senhor. Quantas almas, Pai. Quanto eu tenho orado por aqueles que usam drogas, meu Pai, que ficam as noites vagando pelas ruas, Pai. Sem destino, sem direção, coração vazio. Quanto eu tenho orado, Senhor, pelas almas aflitas, perdidas, pelos doentes, Pai. Para que o Senhor leve consolo às famílias que estão perdendo seus familiares com essa pandemia, Senhor. Quanto eu tenho orado pelos médicos frustrados, deprimidos de ver tantas mortes, Senhor.
mas principalmente pela tua igreja, Senhor, que tem um papel tão importante, Senhor, de levar a tua palavra. Que o Senhor levante homens e mulheres de Deus, que sintam esse queimar no coração de levar a tua palavra, Senhor, a todos os lugares, sem olhar o lugar, sem olhar a pessoa, a condição da pessoa, Pai, porque o rico também precisa ser alcançado, porque às vezes ele coloca a cabeça no travesseiro e sente vazio também, se sente impotente. Quantos estão se sentindo impotentes, com seus bolsos cheios de dinheiro, mas não podem fazer nada, estão presos também nas suas casas. Pai querido, Pai amado, essa é a minha oração, que o Senhor, meu Pai, venha de encontro ao coração dos meus irmãos, à mente dos meus irmãos, e traga uma grande reflexão de tudo aquilo que precisa ainda ser feito pelo teu evangelho, Senhor, porque o Senhor, meu Pai, é o dono da profecia, o Senhor é o dono da profecia, o Senhor é o dono da palavra. O evangelho é a boa nova da salvação, e que nós possamos levar essa boa nova da salvação a todos aqueles que precisam ouvir. É isso, Pai, que eu peço para o Senhor nesta noite. Eu te agradeço, Pai. Muito obrigado, Jesus.